Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo daqui a falar de si. E hoje, meus caros amigos, eu estou aqui a gravar-vos um story time, ok? Um story time que é um bocadinho diferente dos outros story times por uma razão específica. Porque estamos a falar da história de um website e não de uma história minha em concreto. Portanto, hoje vamos estar aqui a abordar toda esta plataforma que ultimamente tem explodido e tem sido um êxito no panorama nacional, que é a Twitch TV, e eu queria basicamente estar aqui a detalhar como é que isto surgiu para mim e como é que eu comecei e o que é que eu soube do panorama da altura. Portanto, a Twitch é uma coisa que já existe há muito tempo. Ela surgiu a partir da Justin TV, que era outro website, e entretanto, como a secção de jogos na Justin TV ficou tão popular, eles decidiram separar os websites e fazer a Twitch TV, até que a Justin TV acabou por morrer e a Twitch TV tornou-se apenas uma plataforma e uma só empresa, por assim dizer. Portanto, basicamente, pá, eu só fui introduzido a esta plataforma em 2013 e lembro-me perfeitamente quando fui. Eu fui introduzido à Twitch por um grande amigo meu, que é o Diogo, que ainda hoje é meu amigo e que era meu colega de faculdade na altura. E o Diogo disse-me: pá, tu que curtes de jogos, man, nunca ouviste falar da Twitch? Eu assim: não, meu, nem sequer me é familiar. E ele: pá, podias ver isso, meu, tu já até tens fama por causa da cena do rap e não sei o quê, fazes uns diretos na Twitch até nem era mau. Eu assim: então mas explica-me lá como é que isso funciona. O gajo disse: pá, o pessoal está live a jogar e não sei o quê, é um site bué bacana, bué chill. Eu assim: sério? Pá, e tive que ir ver aquela cena. Eu lembro-me que nessa altura estava no meu segundo ano de faculdade. Ah, pá, e estava tipo, o meu segundo ano de faculdade basicamente foi o meu pior. Foi o ano em que eu tive mais carga horária, mais carga de trabalho, foi muito difícil. Pá, e lembro-me de ir espreitar a Twitch no dia em que o Diogo me disse, e o primeiro streamer em que eu entro foi o Lyric. E o Lyric ainda hoje é o meu streamer favorito e a minha maior influência na Twitch TV, honestamente. Pá, não no sentido do conteúdo que eu produzo, mas nos goals que eu tenho relativamente a ser streamer. Pá, foi o primeiro canal que eu vi, foi o Lyric, viciei-me completamente nas live streams dele. Lembro-me que chegava a casa e ligava a Twitch na televisão e via Twitch, papava aquilo tudo. Lembro-me que ia para o PC e ficava a jogar enquanto tinha no outro ecrã a Twitch ligada do Lyric e ficava a ver o gajo a jogar Altis Life no Arma e cenas desse género, pá, e aquilo era incrível, meu. Incrível. Para 2013 aquilo era uma experiência incrível. Pá, eu comecei a pensar, já que o Diogo me tinha sugerido, tinha-me dito: pá, porquê é que tu não experimentas, meu? Porquê é que não fazes live streams? Tu até és um gajo que já sabias fazer vídeos no YouTube, já sabes, tens alguma fanbase de outras cenas, tenta arrastar isso e começa a fazer live streams. Eu, ok. Pá, eu jogava LOL na altura, tinha começado a jogar LOL já há uns anos, mas entretanto voltei por causa de um amigo meu, que era irmão do Canibal, o gajo que cantava comigo. O Rodrigo, basicamente, Rodrigo Vilela, ganda Rodrigo, ganda abraço. Basicamente jogava LOL comigo e eu lembro-me que nessa altura nós andávamos a fazer alguns rankeds e alguns normals e eu pensei: pá, agora seria se calhar uma boa altura para experimentar isto. Liguei, instalei o programa, instalei o OBS, comecei a streamar uma cena bué da simples, meu, em 2013. E não tinha muitos viewers, tinha tipo 1 ou 2, 3, 4 no máximo a jogar LOL. E era sempre pessoal que já me conhecia do rap e etc. Pessoal que por curiosidade ia me ver a jogar. Pá, e não ficavam durante muito tempo, portanto eu passei muito tempo a streamar só para mim. Lembro-me muito bem que passei nos tempos iniciais muito tempo a streamar só para mim. E os primeiros viewers nesta plataforma para mim começaram a cair no GW. Quando eu comecei a streamar Guild Wars, havia pessoal que jogava Guild Wars e por isso se interessava. A maior parte deles eram da minha guild, da altura, os Heróis Lusitanos, que vinham ver o meu gameplay. Pá, eu tenho cenas bué de engraçadas, bué de clipes, eu tenho isso no meu canal de reacts, salvo erro. Deve ser, o nome do vídeo deve ser Chi Reage a clipes antigos da Twitch, uma cena assim. Pá, eu se encontrarem, meto-vos aí o link na descrição para vocês poderem ver esses momentos antigos. Mas pá, era tudo muito mal feito. Eu nessa altura nem sequer tinha câmera. E o gameplay estava muito pixelizado. Pá, aquilo estava muito péssimo. Mas pronto, foi os primeiros passos na Twitch. Foi aí em 2013. E depois tomei conhecimento. O segundo streamer que eu conheci nesta plataforma na Twitch. Nesta não, eu agora estou no YouTube. Mas na plataforma onde eu me insiro, na Twitch, foi o Impact. E para as pessoas que acham, man, e esta é uma cena que eu tenho vindo a dizer muitas vezes na live stream, porque pá, tem que se destacar. Se houve alguém que foi o pioneiro da Twitch TV em Portugal e que foi um gajo que ajudou toda a gente
e que ensinou muitos streamers a serem streamers foi o Impact. Sem dúvida. Sem dúvida. O Impact já streama há carradas de anos. Pá, eu conheci o Impact, já ele era um streamer super estabelecido. Ele começou por fazer gameplays de LoL no canal dele do YouTube e depois começou a ficar conhecido no YouTube e passou para a Twitch, sendo live streamer na Twitch. Salvo erro foi assim, eu não tenho a certeza, mas sei que ele já tinha um canal de YouTube com muitos seguidores e depois começou a fazer lives na Twitch e ele, quando eu cheguei à Twitch, já ele era muito conhecido. E pá, o Impact sempre teve uma cena muito porreira, que é, o Impact streamava em inglês, e ele tem um perfect accent, na minha opinião. Ele, pá, fala inglês, meu, quase como fala português. E para ele era super fácil ele interagir com o pessoal estrangeiro. Então isso dava-lhe muita visibilidade, e ele tinha muita gente estrangeira a ver a stream dele. Pá, ele para mim, eu fui ver o Impact como português, sabendo que ele era português, mas para mim ele era um gajo que estava bué distante. Ele estava quase tão distante como o Lyric. O que tem graça hoje em dia, porque o Impact é um grande amigo meu e é um gajo com quem eu jogo habitualmente na minha stream. Portanto, isto de pensar em 2013, 2014, que eu alguma vez poderia jogar com o Impact na minha stream e fazer stream com ele e trabalhar com ele, era muito distante para mim, era muito longínquo. Mas pá, comecei a acompanhar o stream do Impact também, via os dois, via muito o Lyric e via muito o Impact. E depois, entretanto, comecei a tentar streamar mais a sério, a arranjar overlays, a streamar outros jogos, a tentar ficar mais conhecido, a partir de comunidades e não sei o quê. E juntei-me a uma comunidade que o Impact criou na Twitch, que eu lembro-me disto, que era a Get Good Gaming. E eu juntei-me a esse grupo de pessoas que o Impact fez, que era basicamente um grupo para ajudar streamers que fossem novos, recentes na plataforma, a conseguirem streamar de forma melhor. Pá, o Impact ia vendo cenas, ia dando a sua opinião e etc. E por acaso ele fez isso comigo. Eu ia-lhe mandando clipes e cenas e ele ia vendo e dizia-me, pá, olha, acho que isto está fixe, acho que podias melhorar isto. Pá, muito porreiro, meu. E sempre foi um gajo que me ajudou bastante com opiniões e etc. E eu lembro-me que depois, mais tarde, acabei por me juntar a uma multigaming. Pá, não vou referir qual é a multigaming, acho que é bastante óbvio para toda a gente. Mas que juntei-me a uma multigaming e a partir daí conheci outras pessoas, outros streamers, que como eu estavam a começar na plataforma. Epá, e para vos dar alguns nomes daquela altura, porque nós fomos os pioneiros das partnerships em Portugal. O Impact já tinha partnership, eu acho que devia ser dos únicos a ter partnership naquela altura, que era o Subbutton. Ele e o João S92, acho que foram os primeiros a ter partnership. E depois vieram a onda do grupo daquela multigaming em específico, que ainda hoje é uma das maiores, ainda hoje é uma das que tem mais streamers agregadas. Nesta altura, pá, nós começámos a streamar e pensámos que a melhor oportunidade para nós era juntarmos a uma comunidade que nos desse apoio. Eu depois, entretanto, percebi que isso não era bem assim, mas pronto, whatever. Naquela altura tinha isso na cabeça e acabei por me juntar. E pá, posso-vos dizer alguns nomes das pessoas que vieram comigo e foi mais ou menos na mesma altura, que eram meus contemporâneos nestes inícios das partnerships da Twitch. Pá, a Shayax foi uma delas, a Imna, a Kuchi, sei lá, man, tanta gente, meu. Pá, éramos um grupinho pessoal que era muito porreiro. Foi o pessoal assim que deu início aos primórdios da Twitch, a Cookie também, a Ror Cookie. Pá, tanta gente, meu. Tanta gente dessa altura. E por acaso que streamem hoje em dia, acho que não há assim tanta gente, porque a maior parte do pessoal desistiu. Eu lembro-me do Tommy the King, que era um gajo que rivalizava muito comigo em termos de followers. Nós estávamos sempre ali taco a taco. Pá, e o Tommy também deixou de streamar, mas ainda é um gajo que eu sigo no Insta, portanto ainda vou sabendo o que é que se passa com ele, e acho que ele ainda me acompanha. Pá, e tenho saudades, man. Tenho saudades desses tempos, porque eram tempos muito bacanas na Twitch. Eram alturas em que nós, pá, raramente tínhamos mais do que 50 viewers. Pelo menos o pessoal que tinha chegado à plataforma, o Impact já tinha números muito maiores, muito superiores, e o João S também. Mas nós, pá, o pessoal que estava a começar não tinha assim muitos números. E foi fixe, meu. Nós tínhamos ali um grupinho bastante coeso, pessoal que gostavam uns dos outros, se apoiavam. A Marina Souza também, desculpa, esqueci-me completamente. A Marina também foi uma das pessoas que apareceu connosco. Pá, muitos streamers que se juntaram num grupinho, pá, e aquilo foi o grupinho da divisão Pro de streamers daquela multigaming, e acabámos por ter todos partnership sensivelmente ao mesmo tempo. E a partir daí começámos a fazer crescer a nossa comunidade. Pá, e nós éramos streamers diferentes, meu. Muitos de nós streamavam League of Legends, outros streamavam outro tipo de jogos, tipo Hearthstone e cenas assim.
Epá, e eu lembro-me que nessa altura a Twitch ainda era uma coisa muito, muito, pá, pequena. Era uma cena muito, muito, pá, o pessoal não conhecia. A maior parte das pessoas com que eu convivia não sabiam nem faziam a mínima ideia o que era a Twitch, só sabiam o que era o YouTube, e a Twitch era uma cena muito distante. Portanto, nós fazíamos parte daquela geração em que tentámos fazer com que a Twitch fosse mais aceita no panorama nacional. E acho que fomos pioneiros nesse aspecto. O Impact foi um gajo que implementou completamente quase a Twitch em Portugal. Era um gajo, era a cara da Twitch em Portugal. Sinceramente, porque era um gajo que tinha visibilidade no estrangeiro. Ou seja, o que aconteceu foi que o Impact trazia muita gente estrangeira e que sabia que ele era português e que se interessavam e acabavam por se interessar pela Twitch e por alguns streamers portugueses que streamavam em inglês. Mas em termos de panorama nacional, eu acho que foi este grupo coeso de pessoas que levou o interesse ao público português, porque não havia interesse nenhum da parte do público português. Era muito raro, havia muito poucas pessoas que acompanhavam a Twitch em Portugal. Pá, eu lembro-me muito que depois disso veio um fenómeno que foi as ligas de League of Legends, basicamente os torneios de League of Legends. Alguns deles eu ainda dei cast. Outra pessoa que foi uma pessoa que foi super impulsionadora tanto da cena dos esportes em Portugal como da cena da Twitch em Portugal foi o Arsharon. Foi completamente um gajo que, em termos de shoutcasting, ele e o Impact, lembram-me perfeitamente que era um dos gajos que faziam o melhor shoutcasting em Portugal e mandavam os torneios para a frente. E uma das coisas que apareceu nessa altura foi a LP LOL. E a LP LOL, apesar de eu ter algumas coisas a apontar e não gostar de algumas coisas na organização, acho que foi sem dúvida e tem todo o mérito na questão de levar a Twitch portuguesa ao público português. Foi também uma coisa que contribuiu bastante. Pá, e nessa altura começaram a aparecer mais pessoas, nós começámos a ter mais viewers, pelo menos o pessoal português começou, só que só se streamava em português. Pá, eu lembro-me que nessa altura eu tinha bastante pouca gente, meu. Tinha alguns subs, tinha pessoal que me acompanhava diariamente. Aliás, eu ainda tinha highlights dessa altura de 2014. Pá, a minha stream já era uma coisa mais regular, apesar de eu ainda estar a estudar e era muito difícil conseguir conciliar as duas coisas. Mas lembro-me da primeira Games Week com o pessoal todo dessa multigaming e em que comecei a conhecer alguns fãs meus. Pá, lembro-me de começarmos a criar uma amizade entre todos. Pá, foi muito porreiro. Eu depois, entretanto, em 2015, passei a focar-me mais no YouTube, porque comecei com um canal. O meu canal do YouTube começou a ter vídeos de opinião e cenas assim, e eu comecei a deixar de me focar tanto na Twitch e passar-me a focar um bocadinho mais no YouTube. E depois, entretanto, em 2016, voltei outra vez em força à Twitch. Pá, e lembro-me que havia pessoal mesmo, pá, que me seguiu e que contribuiu bastante para eu continuar a fazer live streams, porque eu gostava mesmo muito. Pá, eu acabei, pá, em meados de 2015, finais de 2014, inícios de 2015, acabei por me juntar à League of Legends Portugal. E fazer algumas streams no canal deles também foi uma coisa que ajudou bastante. E depois, a partir daí, lembro-me que a maior parte desses streamers que eu vos falei também estavam nesse grupo. E o fenómeno do League of Legends também foi uma coisa... arrisco dizer 80% do mercado da Twitch em Portugal. Mas ninguém via mais nada, era só LOL. Pá, se calhar viam outras cenas que apareciam, tipo Rocket League e Hearthstone e outro tipo de jogos, mas o mercado central era League of Legends. Até porque nós todos streamávamos League of Legends. Quase todos. Quase todos os streamers portugueses era quase tudo League of Legends. Pá, e entretanto, começaram a aparecer mais pessoas. Por exemplo, o Tad Knight foi uma das pessoas que também apareceu nessa altura. O Dark Zone já streamava, mas ainda não era tão conhecido. Pá, o Moraes também já rasgava um bocadinho a plataforma já há bué de anos, mas começou a aparecer também mais aí. E eu lembro-me exatamente do momento em que conheci o Moraes, meu, que foi uma cena muito estranha. E o que me levou a estar aqui nesta situação de termos a cave dos streamers e não sei o quê, foi uma cena bué da mística. Porque eu lembro-me perfeitamente da altura em que comecei. Eu já conhecia o Moraes do YouTube, obviamente, já tinha visto alguns vídeos, tropeçado em alguns vídeos dele, mas comecei a conhecer melhor o Moraes enquanto pessoa na Twitch. Pá, e lembro-me tão bem que a cena que me fez conhecer o Moraes foi uma reação que eu fiz enquanto estava a jogar Hearthstone a um vídeo do Dieguito, que era um gajo que era amigo do Moraes e que tinha um clipe na Twitch, basicamente a ter um ataque, não sei de quê, tipo, deu-lhe ali uma paragem cerebral e fez ali basicamente, e era eu a reagir a esta cena e a partir-me todo. Pois entretanto o Moraes acabou por reagir a mim, portanto nesta altura já haviam reacts das reacts, ok malta, isto não é uma coisa nova, isto foi para aí em quê? 2016, talvez, pronto.
E o Moraes fez essa react da react e eu a partir daí comecei a falar com o Moraes começou a aparecer nas minhas streams, pá, e foi uma cena bacana. E pá, e entretanto a partir daí eu fui para a RFM, acabei por começar a streamar menos, pá, não fazia tantas streams porque como estava a trabalhar das 5 até às 11 da noite, era muito difícil para mim ter um horário para streamar, até porque as pessoas não viam. Epá, depois, interessante, quando acabei o meu estágio, voltei outra vez, moda das diss tracks, explodiu. Eu lembro-me de ter alturas em que, pá, tinha 1000 e tal pessoas no YouTube e 600 e tal na Twitch, que era uma loucura, meu. Era muito raro ver um streamer português com 600 e tal pessoas a streamar exclusivamente em português. Isto foi para aí em meados de setembro, outubro do ano passado, 2017. Pois a partir daí... pá, começámos todos a crescer enquanto grupo, meu. Eu acho que tanto eu como o Dark, como o Impact, como o Moraes, começámos todos a crescer sensivelmente na mesma altura. E aparecemos como Cave, os primeiros gajos da Cave. Pá, e era fixe, meu. Foi uma cena muito bacana. O Tad Knight também estava no nosso grupo, também foi um gajo que depois acabou por crescer bastante com o Fortnite, a mesma coisa com o Dark Zone. Cresceram os dois mais ou menos sensivelmente na mesma altura. E pá, e pronto, e foi uma cena muito porreira, meu. Eu lembro-me perfeitamente quando o Moraes começou a explodir. Lembro-me muito bem, porque o Moraes costumava ter à volta de 100 e tal, 200 pessoas a ver, quando streamava tipo jogos conhecidos, tipo League of Legends e etc. E eu, pá, já estava com alguns viewers a mais. E depois, entretanto, lembro-me quando o Moraes explodiu, meu, que foi uma loucura absurda. Eu lembro-me de ter pedido, ou ter sugerido ao Moraes que streamasse Life is Strange. E ele acabou por passar o Life is Strange em stream, os 5 episódios. Pá, eu lembro-me que nessa altura o Moraes andava, pá, com 400 pessoas a ver. E foi quando ele começou a arrebentar. Eu tenho essa ideia bué presente na minha cabeça. Porque eu lembro-me que nessa altura eu estava, pá, com 300 ou 400 pessoas a ver o Moraes a streamar Life is Strange. Ou seja, eu estava a reagir na minha live stream ao Moraes a streamar Life is Strange. Eu estava para aí com 300 e tal, 400 pessoas e o Moraes estava com 400 e tal, quase 500. E foi nessa altura que ele começou a crescer. Foi na altura das demos de CSGO. Pá, foi cenas muito incríveis. Portanto, isto levou uma volta autêntica, porque os jogos, eu acho que os jogos sempre ditaram muito a tendência da Twitch. Que foi... Basicamente, na altura que eu comecei a streamar era o League of Legends que estava na moda. O League of Legends é que era a loucura da Twitch, basicamente toda a gente streamava aquilo. Depois a LCS obviamente também contribuiu muito para subir a plataforma. E entretanto, depois o CS apareceu, pá, e era só streamers de CS. Isto foi na altura em que eu streamava, pá, em 2016, quando eu parei um bocadinho de streamar. Houve muito esta cena, este fenómeno de CS, mas também o LoL ainda estava presente nessa altura. Em 2017 o CS começou a disparar, foi aí que o Zorlak apareceu, mais ou menos 2016, 2017 foi quando o Zorlak apareceu na Twitch, e começou a crescer, até porque eu me lembro dele, quando eu já tinha alguns viewers, o Zorlak não era conhecido sequer, e lembro-me dele aparecer, lembro-me de eu estar para aí com quase 5000 followers e o Zorlak ter para aí 500 followers na Twitch, lembro-me dessa altura. E o Zorlak obviamente foi uma das pessoas. Isto é aquela cena. Eu acho que a Twitch em Portugal teve 3 grandes caras desde sempre, e eu não me incluo nessas 3 porque eu acho que foi mais um fenómeno do YouTube do que propriamente da Twitch. Eu acabei por trazer a minha cena do YouTube para a Twitch. Mas as grandes pessoas, as grandes caras que tiveram responsabilidade em fazer o que a Twitch é hoje, o que a Twitch tem de bom hoje e o que a Twitch... o facto da Twitch estar no mercado português deve-se a estas 3 pessoas. A primeira é o Impact, claramente. A seguir foi o Zorlak, pá, em 2016, 2017. Foi o Zorlak completamente que levou a Twitch ao público português. O Impact trouxe pessoal estrangeiro a interessar-se por streamers portugueses e ajudou muito, e é de salientar isto, porque foi a pessoa que mais ajudou, na minha opinião, streamers portugueses a crescer. Foi o Impact e a streamarem como deve de ser e a terem qualidade. Foi o Impact. Depois, o Zorlak levou a Twitch a ser conhecida pelo público português do gaming. O pessoal que jogava CS começou a ver uma comunidade forte na Twitch e começaram a ver streamers portugueses. E a partir daí, eu acho que o Moraes tem toda a responsabilidade, man, de ter levado a Twitch ao público geral português. Porque imaginem, era o que eu vos dizia, isto sempre foi por jogos. Começou por ser o League of Legends, depois o CSGO, depois começaram a ser os Battle Royales, primeiro o PUBG, e aí foi onde eu me inseri, foi quando a moda das diss tracks rebentou e quando eu comecei a ter viewers na Twitch foi quando eu comecei a jogar PUBG também sensivelmente, mais ou menos por essa altura, e o PUBG cresceu
comigo na Twitch. Depois, entretanto, o PUBG começou a morrer, apareceu o Fortnite. Pá, o Fortnite explodiu a Twitch completamente. E eu nessa altura, lembro-me que o meu PC começou a ter problemas. Estava sempre a crashar a toda a hora e eu não conseguia fazer streams de jogos, então comecei a fazer streams da IRL. Pá, e acho que eu fui a primeira pessoa, arrisco dizer que fui a primeira pessoa a fazer IRL em Portugal. Tipo, as pessoas até estranhavam quando eu estava tipo 1-2 horas a falar para pessoas, sem jogar nada. Eu lembro-me que havia muito essa cena de vir pessoal perguntar ao meu canal: mas olha lá, Chi, tu não és banido por estar a fazer isto? Tu não és banido por estás a fazer isto assim? E eu dizia: pá, pessoal, não, porque isto é a categoria nova da IRL que apareceu agora na Twitch. Pá, e usava aquilo para estar a falar com o pessoal e não sei o quê. Isto no início, em finais de 2017, inícios de 2018, comecei a fazer isto. Depois, entretanto, o Moraes começou a fazer também a IRL e o Moraes levou o IRL tipo, a uma cena absurda, tipo, explodiu com aquilo. A cena da comédia na Twitch é completamente a responsabilidade dele, e acho que ter levado a Twitch para o público, para o panorama nacional e para as pessoas começarem a prestar atenção à Twitch foi sem dúvida a responsabilidade dele, meu. Foi uma cena muito positiva. E acho que a Twitch hoje em dia está como está, dada a estas 3 pessoas. E é engraçado ver o quanto a Twitch cresceu nestes últimos anos, meu. Nestes últimos 4 anos, vá 5, ver com a forma como a Twitch cresceu é espetacular, meu. É espetacular. Não há palavras. Tenho bastante orgulho na plataforma e espero continuar a fazer lá streams, porque já faço há tanto tempo, portanto não é agora que vou parar. Muito obrigado por verem o Storytime de hoje, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. Aproveitem e vejam aquele vídeo que eu vos disse dos meus momentos antigos na Twitch. Se quiserem, claro. Subscrevam ao canal, que é a melhor coisa que me podem fazer. E é isto, meus putos. Vejo-vos num próximo vídeo. Grande abraço. Portem-se bem, malta. I've been living with the demons that I got in my soul. I've been thinking about the pain that I got on my mind. My conscience on his ears from the things that I did. I've been praying for forgiveness in the way that I live. You can find me in the zone, I swear to God I is. Ain't nobody breathing.